Olá, esse é o programa Terra em Transe, uma iniciativa do Grupo de Estudos sobre Conflitos Internacionais, o GES da PUC de São Paulo, com a TV PUC. Você pode acompanhar as produções do GES pelas redes sociais e pelo nosso blog na revista Fórum, cujos endereços aparecem aqui na tela e na descrição do vídeo. A guerra russo-ucraniana, iniciada em 2022, está prestes a completar um mês de duração. E, como costuma ocorrer em situações de guerra, o conflito tem suscitado paixões e acalorados debates sobre seus protagonistas. E as figuras dos presidentes Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky têm ocupado um papel central nesse sentido. A depender da análise, os retratos dos dois líderes podem aparecer de maneira diametralmente oposta. Há aqueles, por exemplo, que veem Putin como um líder ditatorial e belicista e Zelensky como um pacifista representante da liberdade e da democracia. Por outro lado, na outra ponta do espectro analítico, Zelensky é frequentemente descrito como um populista irresponsável, até mesmo com tendências neofascistas, enquanto que o líder russo, Putin, teria aí as qualidades de um defensor da soberania da Rússia e dos direitos humanos das populações etnicamente russas diante do militarismo e do nacionalismo ucranianos. Em que medida são apropriadas essas visões e comparações sobre Putin e Zelensky? Quais são as semelhanças e diferenças entre esses dois líderes? Né? Quais semelhanças e diferenças podem ser traçadas entre Putin e Zelensky? Putin, Zelensky e seus governos são, então, o tema da edição de hoje do programa Terra em Transe. Eu estarei acompanhado aqui hoje de duas colegas do programa de pós-graduação em Relações Internacionais Santiago Dantas, a Giovana Dias Branco, que é mestranda do programa Santiago Dantas, e a Daniele Macchio, que também é mestranda do programa Santiago Dantas, e também do programa Central and East European, Eurasian and Russian Studies da Universidade de Glasgow, na Escócia. Bem-vindas, Daniele, Giovana. Então, gostaria de começar abordando uma questão mais geral sobre Putin e Zelensky, né, que seriam como é que a gente pode analisar as bases de apoio dos dois presidentes, do sistema político e na sociedade como um todo dos dois países, de Rússia e Ucrânia? Bom, esses dois países têm, na verdade, situações bem diferentes no que tange aos seus governantes, né? O Putin já tem uma histórica presença, né, na política russa desde 2000, quando ele foi eleito presidente. As suas bases de apoio, portanto, já são muito mais consolidadas. Então, desde o ano 2000, quando ele entra realmente, ele tem uma base de apoio com os famosos oligarcas, que têm sido muito comentados, que nada mais são do que uma elite política e econômica da Rússia, que junto com o Putin conseguiram, né, estabelecer um certo sistema de apoio social e também de promoção de uma melhor qualidade de vida, né, na Rússia. E isso é uma chave importante para a gente entender o próprio apoio popular que o Putin tem. Então, quando a gente vê, né, as eleições em que ele tem votos de ampla maioria da população, isso tem muito a ver com o que a situação das pessoas naquele momento da sociedade. Então, desde a entrada do Putin, há uma percepção de que a qualidade de vida da população russa melhorou, e isso muito devido ao seu governo. Então, na medida em que as pessoas têm essa percepção de que a sua vida esteve numa situação pior antes do Putin, e que poderia também piorar, né, na saída dele, há também um certo apoio popular. É claro que quando a gente fala da Rússia, muitas coisas devem ser questionadas, né? Esses dados, né, da aprovação popular, do quão válidas ou não são as eleições, isso tudo são questões importantes que a gente tem que levar em conta. Mas ainda assim, há um certo pacto social que garante um apoio importante para o Putin dentro da Rússia. Já o Zelensky vem numa situação muito diferente, né? Ele é eleito justamente como um outsider da política, aquele que seria, né, fora desse espectro político comum, fora dessa elite política já cansada, já velha da Ucrânia, e que também é um movimento, né, que a gente tem visto em vários países do mundo, no Brasil inclusive, a ideia de trazer alguém de fora capaz de resolver os problemas internos da política. E aí o Zelensky busca justamente a sua base política nesse espectro, né, de tentar, vindo de fora, tendo uma nova solução, enfim, uma nova visão para problemas antigos da política ucraniana. E com isso as pessoas continuaram apoiando ele justamente com essa promessa de uma diferença, de uma mudança, sobretudo, né, no que tange a corrupção interna ao governo, que é um problema já da Ucrânia há alguns anos, mas também em relação ao próprio leste da Ucrânia. Uma das principais promessas de campanha do Zelensky foi justamente na ideia de pacificar essas regiões, ou pelo menos, né, acabar com o conflito. Então a gente tem bases de apoio muito diferentes e também histórias políticas diferentes desses dois governantes, que nesse momento têm se enfrentado, de certa forma, ou pelo menos se colocado, né, frente a frente. Mas é também interessante a gente perguntar, né, então, o que poderia suscitar o rompimento dessas bases de apoio, enfim, como que, na verdade, esses grandes aliados podem não ser mais aliados nesse contexto de guerra. E aí eu passo um pouquinho para a Dani, caso ela queira comentar mais um pouco.
Obrigada, Gi. Bom, não tenho muito o que complementar, acho que eu concordo muito com você, né? Eu acho que antes, uma coisa muito importante para a gente entender quais são essas bases de apoio, né, tanto do Putin quanto do Zelensky, sobretudo no que diz respeito à sociedade, né? É a gente entender de fato qual é o contexto que a gente está analisando, quais são esses regimes políticos. Então, como a Gi bem colocou, né, a gente sempre tem que ter alguns questionamentos quando a gente vai pensar em Rússia, quando a gente vai pensar em quem de fato apoia ou não o Putin, né? A gente tem que entender todo esse contexto maior, né? Que tem a ver, claro, como a gente também muito bem colocou, com os ganhos, né? Com o que o governo atual conseguiu fazer de bom para a sociedade, né? Então, o Putin ele está à frente, né, da Rússia já há muitos anos, então é um governante que passou por altos e baixos, né, que teve, principalmente lá no começo dos anos 2000, que teve um crescimento muito grande, que cresceu muito, digamos assim, na aceitação das pessoas, né, porque passou lá por momentos muito importantes de alta no preço do barril do petróleo, por exemplo, que é uma commodity muito importante para a Rússia, né, se tem esse grande aumento, né, logo no começo, lá nos primeiros anos dos primeiros mandatos do Putin, com certeza ajudou ele a conseguir transformar muito disso, né, em muitas políticas públicas, muitas políticas sociais, que principalmente quando a gente coloca em contraste com os anos 90, né, que foram anos tão traumáticos para a economia e para a sociedade russa, começar os anos 2000 já com esse boom, sem dúvida trouxe para o Putin uma aceitação, né, um apoio popular, um apoio social bastante interessante, mas, de novo, a gente tem que sempre estar se questionando, né, qual é, de fato, a dimensão desse apoio, quais são as fontes desse apoio, né? Será que é um apoio popular, um apoio social que vem, de fato, de um entendimento profundo da sociedade a respeito desse governo? Será que é uma popularidade, um apoio que vem a partir de narrativas midiáticas, por exemplo? Então, a gente tem que lembrar que o Kremlin ele tem perdão, que o Kremlin tem um poder muito grande, né, para controlar essas narrativas que são apresentadas ao público, então é preciso ter tudo isso em mente, né, e na Ucrânia a mesma coisa, né, então vamos entender quem é o Zelensky, como ele chega ao poder e como tudo isso vem se mantendo ou se deteriorando desde então, né, e nesse sentido, eu acho que seria interessante a gente falar um pouco mais agora, de fato, sobre esse nível de popularidade desses dois presidentes, sobre não só nesse corte mais histórico, né, desde do começo aí dos seus mandatos, mas principalmente nesse contexto de guerra, né? Então, como que a atuação do Putin e do Zelensky tem sido vistas durante a guerra? Como a gente pode atrelar essas posturas que cada um deles vem tomando e a sua relação com a popularidade, né? Com a aceitação popular, com a manutenção ou não desse pacto social feito entre cada um desses presidentes e suas sociedades. Essa é uma questão muito interessante e tanto a Giovana quanto a Daniela já trouxeram alguns elementos relevantes para a gente pensar essa questão da popularidade, do apoio social, tanto do Putin quanto do Zelensky. Eu gostaria também de trazer uma perspectiva mais histórica, né, para a gente pensar toda essa questão. Conforme os dados do Centro Levada, que é um dos principais centros de pesquisa de opinião pública da Rússia, inclusive que tem uma certa relação conturbada, né, com o Kremlin ao longo da história, esse centro ele faz uma série histórica, né, de pesquisa de aprovação do Putin na sociedade russa, que é feita mais ou menos desde 1999, né? Então é um período muito longo, são mais de 20 anos, e esse índice variou bastante, chegou a ficar na casa de mais de 80% ali entre 2014 e 2018. Então esse foi o pico de popularidade do Putin, foi na esteira da anexação da Crimeia pela Rússia, uma tendência que os analistas na Rússia chamam de o consenso da Crimeia, ou seja, essa questão da acessão do status de grande potência da Rússia, da interferência na Ucrânia. Isso foi visto, de acordo com essas pesquisas, de maneira muito positiva, levou a popularidade do Putin, trouxe o seu pico nesses anos aí, 2014, 2018, e essa popularidade do Putin ao longo de todo esse tempo, que sempre foi, ao longo de toda essa série histórica do Centro Levada, ela sempre foi majoritária, mas flutuou, chegando a esse pico que eu falei, e ela se traduz também em termos eleitorais, Então,
das 4 vitórias presidenciais do Putin, todas elas foram em primeiro turno, né? Então, isso também, eu acredito que é um dado importante para a gente pensar a questão da popularidade, que é um elemento também que explica o fato de Putin estar no poder há tanto tempo. É claro que a gente tem que levar em conta toda essa questão do autoritarismo, né, que também já foi levantada, mas há essa questão do genuíno apoio popular, que, como já foi levantado aqui também, deriva de uma série de motivos, né? A questão da estabilidade política, da recuperação econômica da Rússia e também da recuperação do status de grande potência da Rússia, que, ao longo desse período Putin, são fatores que contrastam bastante com a decadência que houve nos anos 90. Né? Então, grande parte da população da Rússia ainda tem em mente essa visão do Putin como era de maior prosperidade, né? De maior orgulho nacional, até inclusive relativo em relação àquele período de maior decadência no período Yeltsin, né, dos anos 90. Essas pesquisas que são feitas, agora não do Centro Levada, né, mas de outros institutos de pesquisa na Rússia, eles apontam que desde que começou a guerra, agora em 2022, o nível de aprovação do Putin não se alterou muito, né? Inclusive haveria aí um leve aumento, inclusive, desse nível de apoio, aí, girando aí em torno de 70%, né? E é importante ressaltar que essas pesquisas de opinião pública, uma delas, né, feita pelo Centro Uftsiom, que é um centro de pesquisa estatal, ele aponta que o que a Rússia tem chamado oficialmente de operação militar especial na Ucrânia tem apoio aí de cerca de 70% da população também, né? Então é um dado bastante elevado. Como eu falei, houve também há um registro de um leve aumento da popularidade do Putin também, de acordo com as pesquisas desse centro estatal, não do Centro Levada. Então, de certa maneira, a popularidade do Putin e a atuação da Rússia nessa guerra ainda parece ter um apoio popular muito alto. E é importante ressaltar, né, que apesar de todos esses protestos que têm havido na Rússia e que têm, inclusive, chamado a atenção da mídia internacional, alguns dados de ONGs apontam que cerca de 15 mil pessoas foram detidas em protestos anti-guerra na Rússia, mas creio que nós temos que analisar a sociedade de maneira mais ampla, e nesse sentido é importante pontuar que, como apontam também essas pesquisas, por mais que haja ressalvas pelo fato que se possa levantar ressalvas pelo fato de serem institutos vinculados, né, ao Estado, no caso do Uftsiom, que eu mencionei, não do Levada, mas sim do Uftsiom, mas por diversos motivos há uma genuína crença na Rússia de que as ações da Rússia ali na região da ex-União Soviética são ações legítimas diante do que é visto na Rússia muito comumente, né, por grande parte da população e principalmente da elite, como uma atuação hostil das potências ocidentais e de seus aliados nessa região da ex-União Soviética, como a Ucrânia. Passando para o Zelensky, né, ele foi eleito com mais de 70% dos votos em segundo turno, em 2019, foi a eleição presidencial que ele disputou contra o então presidente Petro Poroshenko. Então foi uma vitória muito expressiva, né? A própria cifra de 70% é muito ilustrativa nesse sentido. E isso expressa uma insatisfação na população da Ucrânia, que era muito grande, com dois fatores principais, a meu ver, que é a questão a continuidade dos problemas da corrupção e da captura de Estado, né, pela elite tradicional, principalmente os chamados oligarcas, né, que são os grandes empresários ali, que têm tanto influência política como econômica, midiática muito forte na política, e eles continuaram tendo essa influência mesmo depois do Euromaidan de 2014, né, que foram os protestos que derrubaram o então presidente Viktor Yanukovych, que giravam muito em torno dessa questão de combater a captura de Estado, a corrupção, enfim, o autoritarismo associado a essas elites. E, ao mesmo tempo, outro fator é o sentimento de exaustão com o nacionalismo mais exacerbado que o ex-presidente Petro Poroshenko ele tinha feito, né, ao longo do seu mandato entre 2014 e 2019. Mas, ao mesmo tempo, essa popularidade do Zelensky cai muito, né? É muito difícil manter uma aprovação de 70%, né, na sociedade. E há diversas razões por isso. A questão de uma percepção de lentidão no combate aos oligarcas, né, que era uma das principais bandeiras do Zelensky, e a questão de políticas econômicas também, que foram vistas de maneira negativa, como, por exemplo, tentativas, né, de aumento de tarifas para diversos serviços. Isso causou uma grande insatisfação na Ucrânia. E, por fim, algumas questões de maior corte regional. Por exemplo, o Zelensky ele dá continuidade a uma série de políticas. Aqui no Brasil existe esse termo, né, ucranização, que é usado pelos bolsonaristas, mas a Ucrânia se utiliza também de maneira pejorativa para se referir a uma série de políticas que promovem a língua ucraniana em detrimento da língua russa, né? Assim, os críticos dessas políticas utilizam esse termo ucranização, que são uma série de políticas que promovem o uso oficial da língua ucraniana e que também o uso na mídia. E em algumas regiões da Ucrânia se fala mais o russo, né? Então, para parte dessa população, essas medidas do Zelensky foram vistas de maneira negativa. Mas o que se observa na guerra é que há uma certa reversão, apesar desse desgaste que havia do Zelensky, com o início da guerra, a popularidade dele, ou pelo menos a aprovação da atuação dele na guerra, aumenta bastante, indicando que há uma coesão aí significativa, muito elevada na sociedade da Ucrânia em relação à atuação do Zelensky.
creio que isso tem muito a ver com a maneira como ele tem se portado, né? Ele tem uma carreira anterior no ramo artístico, né? Era um ator, comediante, então ele tem um traquejo para a manipulação desse personagem, e o fato de ele ter ficado na Ucrânia também, ao contrário das expectativas negativas que eu vi, né? De que era um presidente que seria fraco, que não teria capacidade de resistir à Rússia. Então, a partir da maneira que ele se comporta, a partir do momento que ele se comporta de uma maneira que vai contra esses estereótipos, ele consegue persuadir a população da Ucrânia que ele é um líder capaz de tentar resistir a essas ações militares da Rússia, a invasão, e, portanto, a popularidade dele aumenta significativamente, revertendo em certa medida, em grande medida, aliás, essa degradação da aprovação dele que havia desde o início do mandato. Mas é claro que o desfecho da guerra e também a própria exaustão da guerra vai afetar significativamente, deve afetar, muito provavelmente, a maneira como a população ucraniana vai enxergar Zelensky aí no futuro. E é interessante, né, como que esses dois presidentes agora, né, nesses 20 e poucos dias de guerra, se utilizam de um certo discurso nacionalista, inclusive para aumentar a sua própria popularidade interna, mas são discursos que são muito diferentes em essência, né, apesar de serem nacionalistas. Então o Putin se utiliza justamente desse discurso de uma certa vocação da Rússia para uma grande potência, de pertencimento realmente desse espaço pós-soviético à Rússia, e de um certo direito russo, né, de justamente manter a sua influência nos países vizinhos, de ditar as políticas desses países e de se manter, né, como uma grande potência regional. E o Zelensky vem se utilizando de um nacionalismo ucraniano de justamente defender o seu próprio direito de existência, né, a gente lembrar que a Ucrânia tem mais ou menos 30 anos, né, como um país independente, então a gente poderia até imaginar, né, que os sentimentos nacionais na Ucrânia ainda são muito recentes, estão em formação, e de certa forma, durante essa guerra, o Zelensky tem se utilizado disso e exacerbado, né, esse nacionalismo ucraniano, justamente numa defesa de existência contra a Rússia, né, ou ao menos uma existência que não depende inteiramente da existência russa. Mas, ao mesmo tempo, né, por mais que esses presidentes se pareçam em alguns pontos e se distanciem em outros, a gente também tem visto algumas questões, como colocar, né, que eles representam, de alguma forma, uma dicotomia entre democracia, liberdades e autoritarismo, às vezes até a gente chegando a ouvir questões como o fascismo, né, sendo colocadas na descrição desses governos. E aí a questão que eu coloco é como que a gente, de fato, pode localizar esses presidentes e os seus governos nesse espectro político, e até que ponto, né, eles estão tão distantes ou tão próximos para a gente poder analisar como que eles se colocam. Eu acho que essa análise é muito interessante, Gi, é muito importante a gente fazer. Eu queria começar falando sobre o Zelensky, porque como você bem colocou, né, a Ucrânia, enfim, vem sendo retratados, vem sendo celebrados como um grande modelo de democracia, né, o Zelensky colocado como um grande herói nacional, lutando pela democracia, né, lutando para romper as amarras, né, com a Rússia e combatê-la nesse contexto de guerra. E, enfim, eu acho que tem vários níveis né, nessa narrativa que a gente precisa analisar, que a gente precisa desmistificar. Primeiro, entender a postura do Zelensky nesse momento, né? Então, assim, ele é o chefe de Estado da Ucrânia, um país que está sendo invadido pela Rússia, um país que não tem tido um apoio um apoio militar, né, digamos assim, de fato muito contundente, muito robusto dos outros países, né? Então, ao fim e ao cabo, é o Zelensky e o exército ucraniano, de fato, né, na linha de frente contra a Rússia, claro. Nesse meio nós temos as sanções, nós temos toda a ajuda humanitária, militar, bélica, sanitária, que vários outros países estão enviando para a Ucrânia, né? Mas como o Zelensky vem trazendo muito fortemente em vários pronunciamentos dele, né, para colocar de uma maneira bastante vulgar aqui, quem está morrendo, né, as vítimas estão sendo os ucranianos, não estão sendo ocidentais, não estão sendo pessoas aí dos Estados Unidos ou da OTAN, da União Europeia, enfim. Então, assim, quando a gente pensa na postura dele nesse sentido, de fato, eu entendo porque esse heroísmo, né, esse heroísmo idílico vem à tona, né, e as pessoas se impressionam, e acho que, assim, de fato, né, ele tem feito um trabalho muito, muito bem feito, eles têm feito a tarefa de casa muito bem,
nesse sentido, né? Mas eu acho que é também importante a gente entender o Zelensky além da guerra, né? A gente entender que a guerra em si, ela não aconteceu única e simplesmente, não continua acontecendo única e simplesmente por causa da Rússia. A Rússia, nesse momento, é o agressor, sem dúvida, mas qual foi o papel do Zelensky, né, no contexto pré-guerra? E qual foi o papel dele para que todo esse conflito acontecesse? Então, quando ele assume lá em 2020, isso já foi falado aqui no programa, né? Uma das principais causas que ele defende, que ele promete na candidatura dele, é conseguir avançar nas negociações, né, e de fato finalizar as tensões no leste ucraniano, né, com as repúblicas separatistas, e isso não acontece, né, parece não haver uma postura tão proativa da parte da Ucrânia, no sentido de finalizar as negociações dos acordos de Minsk, por exemplo, ou então de seguir com a implementação dos pontos definidos nos acordos de Minsk II, por exemplo. Então, assim, existiu do lado da Ucrânia uma postura que não necessariamente foi assim tão favorável para que as questões das repúblicas separatistas, por exemplo, fossem resolvidas. E isso, de fato, né, unido a uma série de outros fatores, é uma questão que precisa ser entendida, que precisa ser levantada para que a gente entenda, de fato, todos os níveis e todos os fatores que viriam a fazer com que a guerra, como a gente tem acompanhado agora, aconteça. E outra coisa que eu acho importante também colocar, justamente algo que o Gustavo falou, né, que são essas questões das políticas de ucranização. Então, essas políticas de ucranização, elas vêm desde antes do Zelensky, mas o Zelensky também, ele não luta contra elas, digamos assim, né, ele continua adotando uma postura razoavelmente semelhante em relação a essa ucranização, né? Então, esse papel das políticas linguísticas que, de certa maneira, desincentivam o uso continuado do russo e privilegiam o uso, a adoção do ucraniano como língua oficial, continuam. Isso é uma certa forma de discriminação muito forte para alguns grupos étnicos que habitam a Ucrânia, né? Então, nesse sentido, a gente pode se questionar até que ponto, de fato, o regime do Zelensky ele foi democrático, pensando em democracia, né, como o Estado a favor e trabalhando pelos grupos que formam a sociedade, né? Então, até que ponto esse governo ele conseguiu, de fato, honrar o pacto social entre governo e entre minorias russas, por exemplo. Então, isso é uma coisa muito importante também. E, por fim, para terminar, de falar do Zelensky e passar rapidamente para o Putin, é muito importante também a gente lembrar, claro, dos grupos neofascistas, né? Então, lá em 2014, esses grupos surgem no leste ucraniano como forma de enfrentamento, né, desses separatismos. Em 2015, esses grupos eles são, de certa maneira, introduzidos no exército ucraniano, de forma que desde então não há um enfrentamento sistemático do governo contra esses grupos. Então, toda essa narrativa neofascista, essas posturas, esses posicionamentos, eles vieram ganhando força, né? Não houve enfrentamento, não houve oposição da parte do governo. Claro, de novo, isso vem diante do Zelensky, mas ele não atua de forma definitiva para que haja uma mudança nesse sentido, né? Então, a gente sabe que são grupos supremacistas, enfim, com certeza, que com certeza questionam, né, o funcionamento da democracia como a gente conhece. Então, acho que é importante ter isso em mente para desmistificar um pouco, não só a figura do Zelensky como um grande herói, mas também, principalmente, a figura da Ucrânia como uma democracia de fato, né? Um país que lida aí com questões de corrupção, como já foi colocado também, e que é uma democracia, uma república muito nova, ainda tem muito que evoluir institucionalmente falando, né? E, por fim, vou ser bem breve, por fim, a gente tem o Putin, né, que, como a gente já falou em diversas vezes aqui, tem um governo razoavelmente autoritário, né, então a Rússia, ela não é uma democracia perfeita, como a gente bem sabe, existe um controle do governo muito sistemático sobre pontos-chave, né,
do país, por exemplo, mídia, existem as oligarquias, né, que, em certa maneira, fazem com que todo o Kremlin, todo esse governo, seja um pouco insulado, né, ou seja, não esteja completamente integrado à sociedade, não esteja completamente atuando completamente, pensando única e simplesmente na sociedade, né? Então, existe, sim, o nível de autoritarismo no governo russo. O que eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado na hora de rotular o Putin, né? Falar que o Putin é um totalitário, que o Putin é um totalitário de esquerda, um totalitário de direita. Eu acho que essas são questões que demandam uma análise muito mais profunda, né? Então, vamos entender a Rússia como um país que tem um nível grande de autoritarismo, mas que não deve ser confundida, não deve ser reduzida ao Putin, né? Então, existe Putin, existe a Rússia, a sociedade, cultura, que também não merece ser rotulada, né, de maneira negativa, assim como tem sido feito com o Putin. Só complementando um pouco o que a Daniele falou, assim, ela levantou a questão, né, dos grupos neonazistas na Ucrânia, e isso de fato é uma crítica legítima, né, a essa questão da tolerância oficial que existe esses grupos da Ucrânia, enfim, levando em conta toda essa questão do nacionalismo ucraniano, que ficou mais aguçado por conta do conflito com a Rússia. E em contexto mais amplo também, a gente pode falar nessa tolerância, a exaltação de algumas referências históricas, né, do nacionalismo radical ucraniano, que tem uma série de aspectos problemáticos nesse sentido, né, do nacionalismo mais exacerbado. E, inclusive, entrando também na questão da extrema-direita. Mas, ao mesmo tempo, eu creio que nenhum dos dois governos, né, se a gente fala estritamente dos governos, Putin e Zelensky, nenhum dos dois pode ser chamado, por exemplo, de extrema-direita, fascista ou nazista. Né? Se a gente analisa os governos em si, eles não possuem alguns elementos ideológicos, por exemplo, né, dos regimes nazifascistas clássicos. Por exemplo, não há um ultranacionalismo, por exemplo, muito menos assim um aspecto, digamos, de a crença em uma suposta superioridade racial ou étnica, né, que seria algo mais associado ao neonazismo, né? Isso não existe na atuação desses governos. Né? Também não existe, por exemplo, a questão da identificação do Estado com o movimento de massas aí que penetra por toda a sociedade, que é um elemento importante também característico, né, dos regimes fascistas. E isso também não está presente em nenhum dos dois governos. É incontestável que há uma pluralidade política maior na Ucrânia do que a Rússia, mas, ao mesmo tempo, como a Daniela falou, não se pode idealizar Zelensky como um governo democrático ideal, porque ele tomou diversas medidas autoritárias, principalmente no campo dos meios de comunicação, né? Houve a restrição de alguns meios de comunicação considerados pró-russos. A maneira como foram tomadas essas decisões foram pouco transparentes, né? Transpareceram também um poder discricionário muito forte do Poder Executivo, inclusive, por conta dessas questões, o governo Zelensky foi, inclusive, criticado por algumas entidades que monitoram a questão da liberdade de imprensa internacionalmente. Bom, infelizmente, nosso tempo já está se encerrando aqui no programa. Eu agradeço a Giovana, a Daniela, aqui do programa de hoje, a gente falando por um tema aí muito atual, muito importante, a questão da guerra na Ucrânia, né, e como isso tem a ver com as lideranças, Putin e Zelensky. Então, eu encerro aqui, agradeço a audiência e aproveito também para falar do curso que o GES está organizando sobre a guerra russo-ucraniana, que vai ser organizada, vão ser 3 aulas, acontecendo nos dias 26 de março, 2 de abril e 9 de abril, são 3 sábados, das 9h30 da manhã ao meio-dia, e vocês podem encontrar mais informações a respeito do nosso curso entrando no Instagram do GES, instagram.com.br. Muito obrigado.